Fala pessoal, Zota Capital aqui trazendo para vocês mais um diário de trades. E bom, para começar eu vou pedindo para você deixar o like, se inscrever, que me ajuda muito a continuar produzindo. E bora lá. Bom, hoje a gente vai falar do dia 27 aqui. Dia 27 eu não consegui operar por causa dos meus compromissos, mas eu vou estar passando aqui o que eu vi para o índice e para o dólar nesses dias. Bom, aqui no índice, o índice abriu aqui nessa região e lembrando que no dia anterior ele deixou esse pivô aqui ativado na última movimentação do dia, que acabou atingindo seus alvos aqui, mas ficou devendo aqui seu terceiro alvo. Então, tecnicamente a gente tinha alguma tentativa de estar atingindo aqui o terceiro alvo. Mas como vocês sabem, no primeiro movimento do dia eu gosto de fazer esse trade de VWAP. Então pega aqui nos 2 minutos e vejo se o índice dá alguma entrada. Como podem ver, ele tentou aqui fez um quilo de impulsão, só que foi barrado aqui e acabou testando, e o certo seria se ele testasse para cima, o que não ocorreu, ele acabou virando para baixo, então foi descartado aqui o setup de VWAP. Então a gente volta para os 5 minutos, que é o tempo gráfico que eu gosto de operar. E bom, já tinha noção disso aqui. E bom, tecnicamente o índice veio aqui, bater aqui o terceiro alvo. E bom, aqui ele praticamente fez um pivô aqui, alinhado aqui na média móvel de 20, que acabou atingindo o primeiro, segundo e terceiro alvo aqui cravado. Mas eu considero isso bem complicadinho de você fazer, e principalmente por causa do dia anterior estar influenciando. Mas se você descarta essa parte aqui, você observa como se fosse um dia novo, você vê que aqui a gente tem um pivô formado ancorado na média móvel de 20, justamente por causa dessa grande amplitude aqui entre a média móvel de 20 e a de 200. Bom, depois desse primeiro movimento aqui, que a gente espera o índice tomar alguma direção, e o que a gente percebe foi que ele alterna aqui dentro da média móvel de 20, ele fecha fora, fecha dentro, e aqui a gente tem praticamente um pivôzinho de alta aqui que foi formado. Só que o problema desse pivô é justamente porque a entrada dele está acima da média móvel de 200, o que deixa um pouco desconfortável. Então, tecnicamente, para quem entrou nesse pivô, poderia entrar que entrada se dá por confirmação, já que a gente está no mercado lateral. Então, entrando aqui no candle 24, um tique acima, ou então nesse gift aqui que ele deixou no candle 25, o stop aqui embaixo. O stop minimamente aqui é um técnico mesmo, acaba atingindo o primeiro alvo aqui, esse pivô. Mas depois de atingir o primeiro alvo, o índice continuou ficando indefinido, e nessa indefinição aqui, o índice deixa aqui esse pivô aqui acima da média móvel de 200, só que eu não gosto de operar. Aqui, quando ele rompeu para cima, eu esperaria ele fazer um novo pivô, que foi o que foi acontecendo. E quando ele rompeu aqui, o que passa é que o índice ele ativa esse pivôzinho aqui, acima da média móvel de 20 e de 200, mas também ele ativa todo esse pivô aqui do candle 34 até o candle 26. Então você pode dizer que isso daqui é um pivô de pré-rompimento desse pivô aqui. Então, o que você faz? Você projeta esses alvos aqui, obviamente desse pivô que você está operando, mas tem a noção que você tem alvos maiores. Então o índice foi, rompeu, atingiu o primeiro alvo, e quando ele bateu no primeiro alvo, ele começou a voltar aqui nas médias e ficar lateralizado, assim, até no restante do dia. Então, mas para quem entrou com o stop técnico e foi conduzindo o stop de forma técnica, note que você não vai ser estopado, porque depois desse período aqui, você quase chega a ser estopado, botando nesse último fundo aqui, o índice entra novamente em tendência, e até que tem um candle de muita volatilidade aqui, que acaba atingindo o primeiro, segundo e terceiro alvo desse pivô aqui, terminando o dia. E, bom, depois disso não teve mais nada para mim para se fazer o índice, justamente por causa do horário. Depois das 4 fica bem complicadinho de operar. Então foi isso que eu vi para o índice. Agora falando no dólar, no dia 27, a gente tem o mesmo cenário. No dia 27, o dólar abriu aqui
nesse topinho aqui. E então ele abriu, para mim, eu gosto de traçar esse pivô que forma do dia anterior e acabou quase atingindo aqui o primeiro alvo. Mas como eu gosto de usar o setup de VWAP para ver se tem alguma movimentação, a gente percebe que não. Primeiramente o dólar ele vai para baixo das médias móveis, ele testa VWAP e aqui ele dá entrada pelo setup de VWAP, aqui no primeiro candle. Então ele quase chega a tocar no alvo. Então praticamente esse daqui daria um stopzinho, justamente porque voltou tudo. Então sairia aqui com um pequeno loss aqui de 3 pontos por causa da condição no barra barra, justamente por causa desse setup de VWAP, não querer arriscar tanto. Mas para quem coloca o stop aqui em cima, que eu acho bem caro, de 22 pontos, você não vai ser estopado e vai tomar tendência. Mas entre ter um stop mais curtinho aqui, abaixo da VWAP, e ir conduzindo a operação do que ter um stop grande, eu prefiro ter um stop mais curtinho, justamente porque nesses primeiros momentos do dia você não tem uma definição muito boa. Mas então, beleza, a gente volta aqui para os 5 minutos, que é o tempo gráfico que a gente opera. O dólar ele não conseguiu fechar nenhum momento acima da VWAP, então aqui você não tem nenhuma definição. E até que o dólar ele começa aqui e forma esse primeiro pivô aqui, ancorado na média móvel de 20 na VWAP. Lembrando que a 200 estava muito lá embaixo, então provavelmente a gente tinha um trade aqui para pegar a 200. Então, esse foi o primeiro trade aqui, com entrada por confirmação aqui abaixo do candle 5, justamente porque você não tem uma tendência definida, mas quem quisesse adiantar poderia entrar aqui na perda do candle 2, mas eu gostaria de entrar com confirmação aqui. E acabou atingindo o primeiro alvo, segundo alvo, e cara, vou aqui quase no terceiro alvo, mas a VWAP do dia anterior acabou fazendo preço. Então essa foi a primeira operação. Depois o dólar fez um giftzinho aqui com um sidebar. Então, para quem não entrou nessa operação assim, poderia estar entrando na perda do candle 8 se viesse a ocorrer, para poder estar buscando a 200 aqui. Mas o que acontece é que a gente está distante das médias, então provavelmente a chance de você ser estopado é grande, mas aqui deu certa operação. Depois que o mercado atingiu aqui a média móvel de 200, o terceiro alvo de FIBO, não tem nada a se fazer. Só ficar esperando ele fazer uma correção mais intensa aqui na média móvel de 200, o que ocorreu aqui. A gente tem um power breakout que o preço ele chegou aqui a tocar aqui na média móvel de 200, mas note que ele ainda não perdeu o fundo aqui, ele só fez um candle de força. Mas aqui a gente já marca aqui esse candle 16 e quando ele perde esse candle 16 por violação, já é suficiente para a gente estar fazendo uma entrada, que foi o que aconteceu no candle seguinte. Então aqui sim, a gente tem um candle de entrada, a gente tem as médias acompanhando, então a entrada aqui projetando todo esse pivô aqui que foi formado. Então o que a gente tem aqui é que o mercado fez um novo pivô e, bom, o stop podia vir minimamente aqui nessa barra ou stop técnico aqui no candle 19. Quem colocou stop aqui, né, em cima da barra 21, acabou sendo frustrado nessa movimentação, mas poderia estar reentrando novamente no candle 23, porque novamente ele testou a média móvel de 200, então aqui foi um pullbackzinho de pós, ou então na perda do candle 22. Então, no candle 22 seria o pullbackzinho, com o stop aqui em cima, técnico, e o dólar acabou indo e atingindo o primeiro, segundo e terceiro alvo dessa movimentação. Foi isso na parte da manhã, depois o dólar ficou lateralizado, então a gente espera até que ele rompa a média móvel de 20, mas ainda assim não tem nenhum contexto, eu precisaria esperar um pivô ou então uma volta em V. Ou então justamente aquela alternância que eu gosto de fazer na média móvel de 20 quando ele atinge o terceiro alvo, que é fechar dentro, fechou fora, eu esperaria ele fechar dentro novamente e agora sim eu espero um pivô formar. E ele faz um pivô aqui, como vocês podem ver no candle 46, só que ele está alternando aqui na média móvel de 20. Então, apesar daqui ele querer romper esse candle aqui, o que pode acontecer no próximo candle,
Rompeu com um dojizinho, então eu esperaria para entrar no próximo candle aqui no 57, que já não rompeu com tanta força assim. E agora sim, daria uma entrada para mim por causa dessa alternância, projetando aqui essa projeção para poder estar voltando aqui fazendo um retorno. Então o dólar foi e chegou a não estopar, ficou lateralizado e depois de bastante tempo nessa lateralização, ele finalmente atingiu aqui o primeiro alvo e o segundo alvo desse pivô. Aqui eu fiz uma operaçãozinha nesse dia, porque quando eu terminei de fazer minhas coisas, eu vim viajar. E, bom, aqui eu estava no meio da estrada esperando, e aí eu vi essa operação e falei, nossa, velho, aqui dá para entrar no Candle 80 aqui. Só que aí minha internet estava no meio da estrada, a internet bugou, a operação entrou aqui, na hora que eu vi, poxa, já está no segundo alvo aqui, e acabei saindo aqui rapidinho. E foi isso que eu fiz, a única operação que eu tive para fazer. Depois que atingi o primeiro e segundo alvo, não tem mais nada a se fazer, justamente por causa do horário, e entrou essa volatilidade monstra aqui no dólar, que foi a mesma para o índice, que eu não me lembro o que foi. Bom, foi isso que eu vi para o índice e para o dólar. A gente termina por aqui e espero que vocês tenham gostado aí. Comenta aí se você viu algum desses trades e deixa o like e se inscreve. Até a próxima. Bons trades!